Tema da palavra de hoje: e Deus conforta os abatidos. 2 Coríntios 7, de 1 a 10. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagens de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria, mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia. Não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter até ficado arrependido. Mas agora estou alegre. Não por vocês ficarem tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi causada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Que Deus nos abençoe neste momento que vamos meditar na sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos entregar esta reflexão na tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos que o teu Espírito ministre a cada coração. Em nome de Jesus, edifica a tua igreja nesta manhã maravilhosa. No nome do Senhor Jesus. Amém. Tá, eu vou ler o versículo 6, numa outra versão diferente. O versículo 6 aqui, nesta versão que eu acabei de ler, porém Deus que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E vamos lá, numa outra versão que eu vou ler. Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. É uma outra versão da mesma palavra. Por isso nós colocamos o tema: e Deus conforta os abatidos. Tempos de dificuldades todo mundo enfrenta. E existem muitos tempos de dificuldades na vida. São problemas de saúde, problemas financeiros, são problemas familiares e relacionamentos, problemas emocionais e até também espirituais. Momentos de angústia, momentos de dor intensa. O nosso dia a dia nós enfrentamos, e quem nunca enfrentou isto? De alguma forma, de repente é um acidente
alguma coisa que não está previsto, um gasto que não está previsto, uma coisa quebra na família, uma coisa, um relacionamento partido e até um casamento desfeito, um casamento de fachada, uma família onde as pessoas não se entendem. E o que fazer nesse período de turbulência quando eles chegam? Devemos enfrentar esses problemas ou essas turbulências como? Um poeta antigo chamado Francisco Otaviano, ele viveu no século XIX, e ele escreveu um dos seus poemas, e ele dizia o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido descanso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem não passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Isso o cara escreveu no século XIX. Eu não sei exatamente o que ele estava vivendo e o que ele estava passando, mas o que ele estava dizendo é uma realidade na nossa vida. Deus conforta os abatidos. Bom, o que é abatimento? Abatimento é um estado de retração vital, física, psíquica, e embora compartilhe a ideia e alguns compartilham a ideia de perda ou queda da energia. Na psicologia e psicanálise, existe um conceito de abatimento, está frequentemente ligado à perda de energia psíquica e a um esvaziamento do desejo. A pessoa se sente apática, incapaz de localizar sentido ou valor no mundo externo. Isso é abatimento na psicologia. Na filosofia também existe um conceito de abatimento, e filósofos como Schopenhauer entendem o abatimento como uma consequência da frustração das nossas vontades e desejos, levado a um estado de apatia perante a vida. E a medicina, como é que conceitua isso, como ela vê isso? Historicamente, abatimento severo foi classificado como melancolia, por exemplo, por Hipócrates e a sua teoria dos humores. Até os dias atuais, a medicina categorizou o extremo abatimento físico e mental como um distúrbio neurobiológico. Isso é abatimento. Eu estou dando todos esses conceitos porque o texto me ensina e Paulo constata e Deus conforta os abatidos. Bom, a segunda carta de Paulo é uma reação à situação que aconteceu em Corinto com a sua primeira carta. Na primeira carta, Paulo puxa a orelha dos coríntios, que eles tinham dividido a igreja em grupos, e aí tinha uma situação, tinha problemas morais no meio, tinha até a celebração da ceia, tinha perdido o sentido. E Paulo ele sai distribuindo puxão de orelha para todo mundo ali na igreja. E na primeira carta, aquela carta ela causa um impacto terrível nas emoções das pessoas de Corinto. E aí alguns ficam tristes a princípio, puxa, ele puxou a nossa orelha. Ele conhecia muito bem porque a maioria das pessoas se converteram no período que Paulo estava vivendo em Corinto, ensinando a palavra de Deus, são frutos da sua pregação do Evangelho de Cristo. E aí, passa um tempo, Tito vai lá, e aí há uma mudança, e Paulo fica muito triste com tudo aquilo, porque ele fica sabendo como eles reagiram, eles não reagiram de uma maneira positiva à sua exortação, ao seu puxão de orelha da primeira carta. Então ele vem, essa carta foi chamada de a carta severa do apóstolo Paulo, e ele vem, então, Tito traz uma boa notícia para ele, dizendo que as coisas melhoraram, os irmãos entenderam, e agora os irmãos estão preocupados com ele, com a situação emocional dele e física. Bom, é bem interessante, então, há uma mudança de comportamento em relação ao ensino de Paulo. Então, Paulo escreve essa segunda carta, e ele fala muito nessa carta, você encontra do apóstolo Paulo o seu aspecto humano. Não é um super-herói espiritual, é um ser humano qualquer.
que agora está se mostrando para a igreja de Corinto, já que ele passou por os momentos de abatimento espiritual. Naquele momento, a chegada de Tito muda o seu humor, muda a sua apatia. Tá. Eu olho para o texto e Deus que conforta os abatidos. Eu olho para essa situação ali no versículo 7 e eu vejo a fonte confortadora de todos os abatidos, é Deus. Deus é a fonte. Embora a pergunta foque no abatimento, a dinâmica do versículo só se completa com o verbo consolar, porque ele fala de abatimento, mas ele disse Deus que... Ali há uma ligação no versículo, na palavra de Deus, ele usa a expressão consola. E aí há uma palavra grega aqui no Novo Testamento que é muito interessante. Ela é vista com muita pessoalidade e profundidade. Olha a palavra que aparece, é uma palavra parakalon, que quer dizer consolar, confortar. Para você entender a dimensão desta palavra aparecer aqui, Deus é o confortador. Para ele dizer que Deus é a fonte de todo conforto, de toda consolação. A palavra consolação, no seu original, ela significa respirar profundamente, gemer. É no sentido cansativo, fazer respirar. A pessoa não consegue nem ânimo para respirar. Tá. Agora, vamos para a questão contemporânea, para entendermos o que significa parakalon no grego. É como se, nós temos uma médica aqui presente, é como se o paciente fosse lá para a UTI e ele não tem condições de respirar, então ele precisa de auxílio de um respirador mecânico. Poderia ser até entubado nesse momento. Tá, muito bem. Quando você está abatido, Deus respira por você. Ele é consolador nesse momento de abatimento intenso da sua alma. Consolar nesse sentido é aliviar, é confortar, é ajudar uma pessoa oprimida, desprezada, repudiada, que está em uma situação em que não consegue respirar e dando-lhe condições necessárias para voltar a encher os seus pulmões de ar. Deus faz isso com os abatidos. Aleluia. Podemos dizer também que consolar é suavizar o sofrimento e a aflição de alguém. Deus é a fonte. O seu conforto é pessoal, divino, completo, eficaz. Consolar é confortar são palavras exatamente ligadas uma à outra. No mesma carta, quando Paulo está iniciando a sua palavra à igreja de Corinto, lá no capítulo, na 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Já no começo, ele está anunciando o que ele vai dizer para aquela igreja. Ele diz: esse Deus é o Deus de toda consolação, aleluia. Se voltarmos um pouquinho à Bíblia, lá no livro dos Salmos, e o livro dos Salmos, ele é um livro também de muito impacto na vida pessoal das pessoas, ele é o resultado da ação de Deus na vida das pessoas. A maioria dos Salmos são escritos por Davi, mas tem outros escritores dos Salmos que eram cantados, formam o livro do Saltério ali no Antigo Testamento, e o salmista declara lá no Salmo 118, versículo 7, o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. A mesma palavra aqui, agora hebraica, se refere a esse, ele me faz respirar junto. Aleluia. Segunda ideia, se Deus é a fonte do quê? Deus é a fonte de conforto aos abatidos. Bom, e vamos pensar que abatimento é esse? Vou novamente investigar
a palavra que aparece aqui, já que alguns colocam desanimados, algumas traduções colocam desanimado, outra tradução coloca abatimento, depende da sua tradução, não sei qual a palavra que está na sua versão bíblica, mas a palavra aqui é tapeinos, no grego. Paulo estava dizendo que ele estava combinando um esgotamento físico, pressões externas e ansiedade psicológica. Portanto, quando ele diz que Deus consola os tapeinos, ele está dizendo a Deus, como Deus, o protetor daqueles que chegam ao seu limite emocional e físico. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Aleluia. O termo abatido indica alguém que foi atingido, mas não destruído. Eu volto novamente, lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele tinha falado que Deus é o Deus da consolação, e agora ele fala da sua situação atual, ali na Macedônia, e ele diz o seguinte, ele declara no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 9, somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E aí eu fico pensando o seguinte, e eu já ouvi isso em muitos lugares, de muitas pessoas, inclusive pregadores, crente não fica abatido. Então Paulo não era crente? Não, crente passa por angústias e sofrimentos. E eu vou lá nos Salmos novamente, Salmo 37, 23 e 24, diz, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Diz o texto que o Senhor o segura pela mão. Aleluia. E no 146, outro. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Oh, glória a Deus. Tudo isso que Paulo está falando está em harmonia com o ensino bíblico. Não é coisa da cabeça dele, mas é o Espírito Santo que está dizendo isso a ele. Olha, Deus te levanta se você está se sentindo abatido. Mas há uma terceira ideia. Deus levanta os abatidos, mas ele usa também pessoas para nos ajudar. Quando você não tem forças, Deus vai usar as pessoas também para te ajudar. E observe que Paulo ele diz isso. Ele foi confortado pela chegada de Tito. Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas, em momentos difíceis, com o intuito de nos consolar e nos encorajar a prosseguir. As pessoas entram nas nossas vidas, aparecem, elas não aparecem por acaso, e elas vêm e permanecem, mas por vontade de Deus, porque Deus está usando aquela pessoa. Deus é o criador de verdadeiras amizades. Uma boa definição de amigo amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim continua sendo seu amigo. Eu já vi essa definição. Jesus é o nosso melhor amigo. É o que levanta os abatidos. Agora, não é só Tito, não é só a presença de Tito, mas é o que ele traz de notícia a respeito. É o que Deus trabalha no coração da igreja de Corinto, que motiva essa consolação, que renova o ânimo, que levanta o homem de Deus que está abatido. Não é somente a sua chegada que traz o conforto, mas é o que ele ouve a respeito da igreja. Que o puxão de orelha que ele deu serviu o quê? Deus usou para um arrependimento de atitudes, uma mudança de rumo total na vida dos cristãos de Corinto. Tito é apenas um instrumento de Deus que Deus levou para comunicar. Hoje poderia até ser o WhatsApp. Na nossa comunicação moderna, Deus usou. O Senhor enviará muitos Titos para consolar os abatidos. Como pastor também eu já vivi momentos de dificuldades. Eu falo tranquilamente para vocês. Eu não estou isento. Em uma delas eu estava muito triste por uma situação que ocorreu na igreja. Mas eu tinha que fazer uma visita aquele dia, eu estava muito ferido.
tinha orado antes de aquela visita e eu estava muito ferido. E quando eu cheguei na casa onde eu deveria fazer a visita, não tinha nada a ver com aquele meu abatimento normal. Tinha uma menininha de 6 anos que gostava muito de sentar do meu lado na igreja, né? E ela pegou uma pedrinha e ela sabia que eu ia chegar, é neta do casal onde eu iria. E ela estava aprendendo a escrever. E ela riscou ali no chão, com aquela pedra na calçada, com letras mal feitas. E ela disse assim: pastor, eu te amo. Ela escreveu ali. Gente, não precisava mais nada disso. Deus já tinha usado aquela menina com a mensagem que ele precisava me passar. Agora ela está com 10 anos. Recentemente eu a vi fazendo uma propaganda para a mãe, que tem uma loja agora, e nessas redes sociais, e ela fazendo a propaganda. Eu fiquei pensando, aquela menina Deus usou. Eu não sei quem Deus vai usar. Mas Deus levanta, reanima os abatidos e as abatidas. Aleluia. Eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo, também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Consolai-vos mutuamente. É uma palavra já de saudação final e despedida. Ele disse: consolem-se mutuamente, aliviem mutuamente, suavize a aflição de cada irmão e cada irmã, sejam instrumentos de Deus para levantar os abatidos. Ele começou falando que Deus é o Deus da consolação. Ele fala do momento que ele vive abatido, mas ele fala que Deus manda o socorro através de Tito, e ele vive agora, no final, ele está se despedindo, ele diz agora: consolai-vos uns aos outros. E a palavra que ele usa aqui é a mesma que ele usou para abatimento. Eu vou lá no Salmo 27, versículo 14, fechar este momento. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, aos abatidos e abatidas, aqueles que enfrentam dificuldades, aqueles que vieram aqui nesta manhã, mesmo passando por dificuldades, angústias, talvez sem coragem até de orar. Meu conselho é: espera pelo Senhor. Tenha disposição e coragem para enfrentar a qualquer situação e seu coração seja fortalecido pela presença do Senhor na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você que está em casa ouvindo esta mensagem. Que ela possa também encontrar guarida no seu coração. Amém?